Você não percebeu, mas alguém, ou algo, está sabotando a sua vida financeira neste exato momento. E antes que você tente se defender, dizendo que trabalha muito, que faz tudo certo, ou que só tem falta de sorte, eu preciso que você encare uma verdade brutal. Não é o mundo que está te bloqueando, é você. E não por culpa consciente, não por falta de esforço, mas por algo muito mais profundo, muito mais traiçoeiro, muito mais enraizado do que qualquer hábito, crença ou pensamento positivo barato que você já tentou repetir. Existe um traidor silencioso dentro de você, e ele age todos os dias, antes mesmo de você abrir os olhos pela manhã. É ele que decide quanto dinheiro você atrai, quanto dinheiro você perde e quanto dinheiro você nunca verá. E o mais perturbador, você alimenta esse traidor sem perceber. Agora pare. Respire. Porque o que eu vou te dizer nos próximos minutos não é motivação, não é autoajuda e definitivamente não é mais um vídeo para você se sentir bem por 10 segundos e esquecer logo depois. O que você vai ouvir agora é uma instrução, uma chave, um código mental revelado por um dos homens mais perigosamente eficazes da história da mente humana, Joseph Murphy. E se você acha que já sabe o que vem aí, você não sabe. Você nunca ouviu essa técnica assim. Nunca dessa forma. Nunca com esse nível de precisão. Nunca com esse nível de poder. Mas antes de eu revelar o ritual, eu preciso fazer você olhar direto para o abismo que está tentando evitar. Porque existe um erro, um único erro, que destrói qualquer afirmação, qualquer visualização, qualquer tentativa de atrair riqueza. Um erro tão comum, tão sorrateiro, que Joseph Murphy dizia que é como plantar uma semente de ouro e pisoteá-la logo em seguida. Você faz isso todos os dias. Sim, você. E é exatamente por isso que o dinheiro parece escorrer pelas suas mãos. Por isso você trabalha, 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 e a vida continua igual. Por isso você sabe o que quer, mas nunca chega lá. Não importa quantos vídeos você assista, quantos livros leia, quantas técnicas tente, quantas promessas faça para si mesmo. Você sente a frustração. Aquele nó no peito quando recebe o salário e já sabe que ele vai evaporar. A sensação de correr atrás de algo que deveria ser simples, natural, seu por direito. Você olha para pessoas que não trabalham metade do que você trabalha, e ainda assim elas fluem na vida como se tivessem um pacto invisível com a abundância. E você? Sempre o esforço, sempre a luta, sempre o peso, sempre a sensação de que algo está errado, mas você não consegue identificar o que. É como se a riqueza estivesse ali, a centímetros das suas mãos, mas um vidro invisível te separasse dela. E por mais que você tente, por mais que você empurre, esse vidro não cede. E aqui está o ponto que ninguém teve coragem de te contar. O vidro não está fora. Ele está dentro. Ele está na parte mais profunda do seu subconsciente, a parte que opera em silêncio, que decide sem sua permissão, que dita sua vida financeira sem que você perceba. E Joseph Murphy descobriu exatamente onde esse vidro se forma. Ele mapeou o mecanismo, identificou o traidor e criou uma técnica tão simples, tão direta, tão avassaladora, que quando aplicada corretamente, o subconsciente não consegue resistir. Ele se curva, ele obedece, ele se alinha. E quando isso acontece, o dinheiro não vem como um milagre, mas como uma consequência inevitável. E é aqui que a revelação começa. Porque a afirmação que você acha que conhece, o dinheiro flui para mim, não é apenas uma frase bonita, não é um mantra, não é uma declaração positiva. É um comando, um código subliminar, uma fórmula construída para atravessar o consciente, hackear o subconsciente e reprogramar a forma como você atrai, percebe e movimenta o dinheiro na sua vida. Mas ela só funciona se você souber a forma exata de usá-la. Se você souber o ritmo, o estado mental, a respiração, a cadência, a visualização correta. Se você seguir o ritual como foi concebido, não como foi simplificado, distorcido ou romantizado por aí. E antes de te ensinar esse ritual, antes de colocar nas suas mãos essa chave que Joseph Murphy chamava de o código da riqueza inevitável, eu preciso te mostrar onde você falhou até agora. Porque se você não compreender o erro, você vai repeti-lo. E se você repeti-lo, nada do que eu disser daqui para frente terá efeito. Você vai continuar se sabotando sem perceber, e a riqueza continuará te escapando por entre os dedos. Então prepare-se.
O que eu vou revelar agora vai te incomodar, vai te provocar, vai te expor. Mas é exatamente por isso que funciona. E aqui vem a parte que ninguém quer admitir, mas que destrói mais sonhos que qualquer crise econômica, qualquer governo, qualquer falta de oportunidade. Você repete afirmações como quem joga pedras no escuro, esperando que alguma acerte o alvo. E quando elas não funcionam, você acha que o problema é a frase, ou você, ou o universo. Mas não. O problema é muito mais profundo, muito mais técnico e muito mais psicológico do que isso. Joseph Murphy dizia que a afirmação não cria a realidade. Ela revela a realidade que o subconsciente já aceitou. E é exatamente aí que está o seu erro mortal. Você repete: o dinheiro flui para mim. Mas, no fundo, você não acredita que o dinheiro flui para você. Seu subconsciente rejeita a frase na mesma hora. E tudo vira um teatro mental que não move absolutamente nada. Sabe quando você repete a afirmação e sente um aperto, uma dúvida, um peso interno, uma sensação silenciosa de isso não é verdade? Esse é o traidor. Esse é o saboteador. Esse é o mecanismo oculto que Joseph Murphy estudou com obsessão. Porque o subconsciente não aceita palavras, ele aceita estados internos. Ele aceita emoções predominantes. Ele aceita impressões carregadas de convicção. E, principalmente, ele obedece àquilo que você sente quando o consciente está distraído, cansado ou adormecendo. É nesse momento que o comando entra. É nesse momento que a semente se fixa. É nesse momento que a afirmação deixa de ser som e se transforma em código. E por isso Murphy dizia, a frase só funciona quando se torna uma experiência interna. E você? Você transformou a afirmação numa tarefa, numa repetição mecânica, num mantra automático. Você diz: o dinheiro flui para mim com a mesma energia de quem está lendo uma placa de trânsito. Sem emoção, sem entrega, sem estado, sem ritual. E depois se frustra quando nada muda. Mas como poderia mudar? Como o subconsciente poderia obedecer se você nunca falou a língua dele? Como poderia ocorrer transformação se você só alimentou o consciente, enquanto o verdadeiro dono da sua realidade continuou indiferente, intacto, isolado no fundo da sua mente? E é aqui que entra a parte que mais dói. Quanto mais você tenta forçar a afirmação durante o dia, mais o subconsciente rejeita. Porque durante o dia, você está desperto demais, atento demais, crítico demais. Sua mente consciente está ativa, julgando, questionando, comparando, apontando falhas. E Murphy provou que essa mente analítica funciona como um guarda armado que bloqueia qualquer comando que contradiga sua realidade atual. Ou seja, cada vez que você diz: o dinheiro flui para mim, enquanto está estressado, ansioso, correndo, preocupado com contas, pensando em dívidas, comparando sua vida com a dos outros, o guarda bloqueia o comando. Ele o destrói antes de chegar ao subconsciente. Então a culpa não é sua. Jamais foi. A culpa é do momento, do estado, da falta de método. Você não falhou na afirmação. Você falhou no ambiente interno necessário para ela funcionar. E é por isso que, agora, você está prestes a descobrir algo que quase ninguém sabe, porque quase ninguém aplica como Joseph Murphy ensinou. As pessoas repetem frases, mas não entendem o mecanismo. Repetem palavras, mas não operam o código. E a verdade é que existe um único momento do dia onde o guarda baixa a arma. Um único momento do dia onde o subconsciente está vulnerável, aberto, receptivo, maleável. Um único momento onde a afirmação entra sem resistência, sem crítica, sem sabotagem, e se instala como se fosse um fato, não um desejo. Esse momento é a fronteira entre o sono e a vigília. O instante onde você não está totalmente acordado e não está totalmente dormindo. O estado hipnagógico, a porta secreta, a brecha do código mental. E quando você combina esse estado com a frase correta, na cadência correta, na imagem mental correta, você cria uma espécie de atalho direto para o subconsciente. Uma rota proibida. Um caminho onde o traidor interno não consegue agir, não consegue distorcer, não consegue destruir. É nesse momento, e somente nesse momento, que a afirmação: o dinheiro flui para mim se transforma em uma ordem, um decreto, uma nova estrutura neural. E é por isso que, hoje, você vai aprender o ritual completo, não a versão superficial.
Não o repita 21 vezes. Não o pense positivo. Você vai aprender a técnica exata, o protocolo original, o método cirúrgico que Joseph Murphy utilizava para reprogramar empresários falidos, pessoas desesperadas, trabalhadores comuns que nunca tinham tido um centavo extra na vida, e transformá-los em ímãs vivos de prosperidade. Você está prestes a acessar algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando e nunca encontram, porque o erro era simples, mas a correção é poderosa. Agora, finalmente, você está pronto para a revelação. A partir deste ponto, tudo o que você ouviu até aqui se encaixa, como se alguém acendesse a luz em um corredor que você vinha atravessando às cegas. Porque agora você vai entender, pela primeira vez na sua vida, como Joseph Murphy realmente aplicava a afirmação "o dinheiro flui para mim". Não a versão diluída, não a versão motivacional, não a versão que circula na internet, mas a versão que funciona, a versão que transforma, a versão que altera a percepção do subconsciente como um bisturi afiado que corta a raiz de uma crença limitante. E para começar, você precisa compreender algo que Murphy enfatizava com severidade quase cirúrgica. O subconsciente não aceita ordens. Ele aceita imagens carregadas de sentimento. A afirmação é apenas o gatilho. O que cria mudança é o estado emocional que acompanha a frase. Por isso, antes de pronunciar qualquer palavra, você precisa entrar no estado. E como se faz isso? Aqui entra o primeiro passo do ritual, a dissolução do corpo. Deite-se. Respire profundamente. 3 vezes. Não mais do que isso. Murphy dizia que, na quarta respiração, a mente consciente começa a se agitar. Isso quebra a entrada no estado. Na terceira expiração, algo começa a acontecer. Os músculos pesam, os olhos perdem o foco, a fronteira entre o físico e o eu interno começa a se desfazer. É nesse ponto que você se aproxima da porta. Não ultrapassou ainda, mas está perto. Agora você precisa do segundo passo, o silêncio que engana o consciente. Nesse silêncio, você não se mexe, não ajusta o travesseiro, não ajeita o corpo. Essa pequena imobilidade cria uma ilusão para o cérebro. Ele acredita que você está prestes a dormir. E quando o cérebro acredita nisso, o guarda baixa a arma. Ele se afasta. Ele abre espaço. Você entra no estado hipnagógico, aquele lugar entre mundos, onde imagens surgem sozinhas, onde pensamentos se tornam mais pesados, mais lentos, mais plásticos. É aí que a magia acontece, a verdadeira, a psicológica, a neurológica. Somente agora, e só agora, você está autorizado a usar a frase, mas não como você usaria antes. Você não vai repetir rápido, não vai repetir forte, não vai repetir com pressa. Joseph Murphy dizia que a afirmação precisa ser sussurrada à mente como se fosse um segredo proibido. E é exatamente essa energia que você vai usar. No estado hipnagógico, você vai pronunciar mentalmente, nunca em voz alta, 3 palavras carregadas de símbolo. O dinheiro flui. E depois de pronunciar internamente essa metade, você vai esperar. Sim, esperar. Porque aqui está o segredo que quase ninguém sabe. O subconsciente precisa de espaço para responder. Ele precisa completar a frase. Ele precisa criar a imagem. É nesse espaço que o código entra. Então, lentamente, você finaliza. Para mim. Mas não apenas pensa. Você sente. Você permite que o corpo crie a sensação de algo fluindo. Não precisa ser dinheiro. Pode ser água. Pode ser luz. Pode ser energia. O subconsciente não entende dinheiro como o consciente entende. Ele entende fluxo. Ele entende movimento. Ele entende sensação. E enquanto você repete mentalmente a frase, algo extraordinário começa a acontecer. A frase deixa de ser uma afirmação e se torna um estado. E quando vira um estado, o subconsciente aceita como se fosse verdade. Não uma verdade futura. Uma verdade presente. Uma verdade inevitável. E aqui entra a parte mais importante do ritual, a parte que separa os que conseguem dos que nunca chegam lá. Você não repete muitas vezes, porque repetir demais sinaliza esforço, sinaliza carência, sinaliza resistência. Murphy dizia, a mente subconsciente obedece ao tom, não à quantidade. Repetir demais é como gritar com alguém que já está te ouvindo. É desespero. E desespero afasta a manifestação.
Então você vai repetir apenas até sentir um pequeno clique interno, uma mudança sutil, um conforto, uma suavidade, uma espécie de sim. Não é uma voz, não é um sinal, é apenas um microajuste, como se algo dentro de você tivesse cedido. Quando isso acontece, você para e deixa que o sono venha, porque é no sono que o subconsciente começa a organizar a informação que recebeu. É no sono que o comando se consolida. É no sono que a semente é selada. Esse é o protocolo. Simples, direto, fatalmente eficaz. Mas existe mais um elemento que Murphy considerava indispensável para transformar uma simples afirmação em um decreto subconsciente: o símbolo do recebimento. Agora que você atravessou a porta e instalou o comando, chega ao ponto em que a maioria falha, não por fraqueza, mas por desconhecimento. Joseph Murphy dizia que o subconsciente precisa de um símbolo para aceitar que algo já aconteceu. Sem símbolo, a afirmação permanece como desejo. Com símbolo, ela se transforma em realidade interna. E é por isso que algumas pessoas repetem afirmações por meses e nada muda, enquanto outras fazem o ritual por 3 noites e começam a ver oportunidades, coincidências e portas se abrindo. O símbolo é o selo. É a assinatura energética. É o último passo para que a frase "o dinheiro flui para mim" deixe de ser uma ideia e se torne um fato psicológico. E qual é esse símbolo? Murphy chamava de o gesto da posse invisível. O gesto não é físico, não é teatral, não é um movimento do corpo. É algo silencioso, interno, quase imperceptível, mas com um poder devastador sobre o subconsciente. Depois de repetir a afirmação no estado hipnagógico, você vai imaginar, durante apenas 2 ou 3 segundos, que você acabou de receber dinheiro. Não importa como, não importa quanto, não importa de onde veio. A mente subconsciente não negocia detalhes, ela negocia sensação. Você vai sentir, dentro do peito, a micro-reação que tem quando recebe algo inesperado. Não alegria exagerada, não euforia, não festa, apenas aquele pequeno estalo interno de reconhecimento. É meu. Esse é o gesto. Essa é a chave oculta. Essa é a assinatura energética. E é precisamente aqui que a maioria comete o segundo erro fatal: exagera. Cria uma fantasia enorme. Tenta sentir demais. Tenta visualizar milhões, carros, casas, luxos. E o subconsciente, ao perceber a discrepância entre a imagem exagerada e o estado emocional real, rejeita tudo, da mesma forma que um organismo rejeita um corpo estranho. Murphy era impecável ao ensinar isso. O símbolo deve ser mínimo, cotidiano, plausível emocionalmente, não financeiramente. É por isso que basta um gesto interno simples, quase microscópico, para que o subconsciente aceite: esta realidade pertence a mim. Não precisa imaginar fortunas. Não precisa criar cenas de cinema. Não precisa de detalhes. O que sela a afirmação é a emoção curta, limpa e silenciosa do recebimento. E é nesse momento que algo profundo começa a acontecer. O subconsciente reorganiza suas prioridades. Ele passa a identificar oportunidades, conexões, ideias, impulsos, caminhos que antes estavam invisíveis, não porque não existiam, mas porque seu sistema interno estava programado para ignorá-los. Agora, com o comando instalado e o símbolo ativado, o subconsciente passa a trabalhar a seu favor, sem que você force nada, sem que você lute, sem que você tente manifestar. O dinheiro começa a fluir não por mágica, mas por alinhamento, porque o subconsciente não cria dinheiro. Ele cria comportamento, percepção, decisões, atitudes e sincronicidades que levam ao dinheiro. Ele cria movimento. Ele cria fluxo. E quando você repete "o dinheiro flui para mim" no estado correto, com o símbolo correto, você literalmente instrui sua mente a se mover na direção da abundância. E aqui vem o ponto que Joseph Murphy raramente dizia abertamente, mas que seus alunos mais próximos conheciam. A técnica só funciona quando você abandona o controle no final. Depois do gesto simbólico, você não tenta sentir mais. Não tenta reforçar. Não tenta confirmar. Não tenta pensar positivo. Você simplesmente deixa ir. Você permite que o subconsciente faça o trabalho. Porque o consciente não tem poder de criar, apenas de atrapalhar. É por isso que, no final do ritual,
Existe o passo da rendição silenciosa. Você deixa o corpo afundar, a mente escurecer, e permite que o sono venha. Essa entrega final envia ao subconsciente uma mensagem implícita, muito mais poderosa do que qualquer afirmação. Eu já recebi. Eu já possuo. Nada mais precisa ser feito. Essa é a mentalidade da abundância real. Essa é a assinatura da mente rica. Esse é o ritual que transforma uma frase em um código. E agora, antes de te revelar o passo final, o selamento público, aquele que transforma esse ritual interno em um compromisso psicológico irreversível, você precisa entender algo muito profundo. O subconsciente não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você aceita. E ao completar este ritual, você está aceitando uma nova identidade. Uma identidade onde dinheiro não é um problema, não é um obstáculo, não é uma batalha, é um fluxo. E esse fluxo começa no próximo passo. O passo que Murphy chamava de voto consciente, a parte externa de um processo interno. Aquilo que torna a mudança definitiva. Agora chegamos ao ponto mais poderoso de todo o processo, o momento em que você deixa de ser apenas alguém que aprendeu a técnica de Joseph Murphy e se torna alguém que assumiu a técnica. Existem duas formas de usar o subconsciente, como espectador ou como participante. O espectador observa a mudança possível. O participante a sela. E Murphy era categórico. Toda reprogramação interna precisa de um ato externo que declare ao subconsciente e ao mundo que a decisão foi tomada. É o que ele chamava de voto consciente. Esse voto é uma ponte entre o invisível e o visível, entre a mente e a ação, entre a intenção e o destino. Sem esse voto, a técnica funciona, mas permanece frágil, instável, vulnerável a recaídas. Com o voto, ela se torna sólida, enraizada, inquebrável. O subconsciente interpreta o voto como: isto não é um teste, isto é a minha nova identidade. E o voto, no contexto da afirmação "o dinheiro flui para mim", tem duas partes, e você vai executá-las agora, antes que seu consciente comece a racionalizar, duvidar ou adiar. 1. O voto escrito, o selo público. Murphy dizia que o subconsciente responde fortemente ao que é escrito, porque escrever é transformar pensamento em matéria. Por isso, neste exato momento, você vai selar sua decisão escrevendo nos comentários: não para mim, não para o algoritmo, mas para você mesmo. O dinheiro flui para mim e eu aceito. Essa frase é o seu voto público, seu selo consciente, seu compromisso psicológico. E porque precisa ser público. Porque quando você declara algo externamente, o subconsciente interpreta como uma identidade que você está disposto a defender. E a mente sempre protege aquilo que declara, aquilo que assume, aquilo que verbaliza. O comentário não é engajamento. É parte do ritual. É o amém da técnica. É a assinatura final. 2. O voto de continuidade, a porta para a próxima transformação. O segundo voto é ainda mais profundo. Murphy dizia que o subconsciente precisa de continuidade para criar um novo padrão de vida. E é aqui que entra o passo final. Você precisa sinalizar, com uma ação concreta, que está comprometido com o processo de expansão da sua mente. No seu contexto, isso significa uma decisão simples, mas poderosa: inscrever-se no canal. E antes que você pense que isso é apenas um pedido, entenda: no modelo de Murphy, isso é um símbolo. É a representação externa do seu voto interno. É você dizendo para a sua mente: eu continuo, eu avanço, eu prossigo na minha reprogramação. Quando você clica em inscrever-se, o subconsciente interpreta como: eu permaneci, eu escolhi este caminho, eu decidi crescer. Essa simples ação cria uma linha de continuidade energética entre o ritual de hoje e os próximos. E isso é fundamental. Porque, assim como você está recebendo esta técnica agora, a próxima revelação, o próximo código, precisa de uma mente comprometida, presente e preparada. Se você perder, quebra-se a sequência. E o subconsciente perde o fio. O encerramento do ritual. Agora, respire. Observe que você sabe, você entrou no estado, instalou a frase, selou com o símbolo, assumiu o voto. Neste momento, você não é mais alguém que deseja prosperidade. Você é alguém que está alinhado com ela. Não é alguém que tenta atrair dinheiro. É alguém por quem o dinheiro naturalmente circula. Não é alguém que repete frases.
É alguém que domina códigos. E o processo não termina aqui. Ele continua esta noite, quando você deitar, fechar os olhos e repetir o ritual. Lembre-se, no estado entre o sono e a vigília, você pronuncia a frase como um segredo. O dinheiro flui, pausa, para mim. Sente o gesto de posse. Entrega o corpo ao sono. Deixa o subconsciente trabalhar. A partir de hoje, cada noite é uma reprogramação. Cada repetição é um comando. Cada gesto é um selo. E se você fez o voto, se você comentou, se você se inscreveu, se você aceitou, então prepare-se. Você não está apenas aprendendo uma técnica, você está iniciando um novo ciclo da sua vida financeira. O fluxo já começou. E agora, ele flui para você.